Gravando. Pronto. Galera, bora começar a nossa aula. O que é que a gente vai fazer? O nosso objetivo hoje é falar sobre soluções e dispersões, tá bom? É uma aula de apresentação. Depois dessa aula, eu vou pegar um linkzinho de um formulário e vocês vão pegar o outro tempo para fazer esse formulário. Eu vou começar a ter que ter um controle melhor desse formulário. Eu deixei um pouquinho aberto nas primeiras semanas. A gente já teve a segunda semana que teve essa interrupção por causa da Semana Santa. E aí vamos ter que dar uma reorganizada para que a gente consiga manter, né, pelo menos um padrãozinho com todas as turmas. Tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui a nossa apresentação e vou colocar ela para a gente. Captura de tela. Pronto. Pronto, vamos lá. Então tá aqui, ó. A gente vai falar sobre soluções e dispersões, tá? Esse é o foco da nossa aula. Então, a gente entra nesse primeiro momento em uma parte teórica. Então, a gente vai falar basicamente o que são soluções, o que são dispersões, concentração, diluição, características e demais elementos, tá? E vamos falar rapidamente das duas dispersões, que são as coloidais. Quer dizer, além das soluções, temos os coloidais e as próprias dispersões, né? Vocês vão ver lá na hora quando a gente for falar. Tá bom? Basicamente, bora ver como é que a gente começa. A primeira coisa que eu pergunto para vocês. Para vocês, gente, o que é uma solução? Algum de vocês podem falar para mim? Tipo, o que vocês acham que é uma solução? Tá? Só para começar, não é resolver um problema, não. Viu? Resolver problema na química não é uma solução no sentido do que eu estou perguntando aqui. Vocês têm ideia do que seja, gente? Eu ia falar isso agora. Que susto! Aí você estragou a brincadeira. Cortei logo, cara, aqui é rápido. Muitas das pessoas podem dizer, né? É uma mistura. Eu acho que alguém falou, inclusive, aí com o som estourado, mas falou. É uma mistura, gente. E uma mistura que envolve mais de um componente, tá bom? Então, o que é que eu posso definir? Como é que eu posso definir? Uma solução são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias. Vocês lembram o que são misturas homogêneas e misturas heterogêneas? Vocês lembram, gente? Sim? Não? Eu acho que não. Vocês estão hoje com uma energia boa? Caramba, eu tô falando horrores. Professor, Jéssica tá travada. Quem? Jéssica tá travada. E agora? Ela pediu. Destravou agora. Pronto. Obrigado por avisar, gente. E se travar de novo, vocês avisam, tá? Então é o seguinte. Quando a gente fala de soluções, a gente pode classificá-las em homogêneas e heterogêneas. Jéssica, eu não estou vendo você, sabe? Eu estou sempre com uma tela só, então eu não acompanho a sua câmera. Bora abrir aqui nosso software que eu mais gosto, que é esse de cá. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essas definiçõezinhas. Olha, soluções a gente pode classificá-la em dois tipos, certo? São as soluções. Vou colocar aqui, ó. As homogêneas e as heterogêneas. São classificações, gente, de misturas, tá? Isso aqui vem de uma mistura. Então eu posso ter uma mistura homogênea e eu posso ter uma mistura heterogênea, basicamente. Posso ter essas duas misturas. A diferença de uma para outra é apenas as fases que se encontram. Toda mistura homogênea, ela obrigatoriamente apresenta apenas uma fase. Tá? Mistura tem que envolver no mínimo duas substâncias, certo? Misturas heterogêneas, elas possuem duas ou mais fases. Por exemplo, se você pega aqui água e mistura com óleo. Quando você coloca os dois misturados, aqui você vai ter duas fases.
Como vocês vão ter duas fases, é uma mistura heterogênea. Certo? Aí você pega outro aqui. Água mais sal. Observa, tem dois elementos, só que esses dois elementos, ele só apresenta uma fase. Se ele apresenta uma fase, ele é uma mistura homogênea. Então observa que nesse caso daqui, você não consegue identificar o sal dentro da água, por isso que tem essa classificação. Um aqui que a gente está usando bastante hoje. Água mais álcool. Inclusive, gente, é uma mistura que não tem proporções exatas. Você pode usar qualquer quantidade de qualquer uma que ela vai se misturar totalmente. Nesses dois aqui, você só consegue encontrar também uma fase. Então, é uma mistura homogênea. Tá? Uma última. Essa eu vou deixar para vocês, que essa é a famosa pegadinha. Água com gelo. O que é que vocês acham, gente? É uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea? Água com gelo. Bom dia. Homogêneo. É uma mistura heterogênea. Ela não é homogênea. Como assim, professor? Não é homogêneo? Quantas fases você consegue ver? Você consegue ver duas fases. Mesmo sendo uma única substância, você vê a água líquida e você vê o gelo. Então você vê dois momentos. Então, por isso ela é heterogênea. Quando o gelo derreter totalmente, ele nem mais será uma mistura, será apenas água. Uma substância simples. Matheus, Tá? Sim. Jéssica tá travada, Jéssica aí, ó, travada. Eita, Jéssica, será que hoje é nosso dia aí para nossa câmera dar esses pepinos? Como falei para você, eu tô só com o computador aqui e isso tá atrapalhando, né? Nossa vida. Mas vamos lá, vamos seguir. Na hora que for acontecendo, gente, já pode me dar o toque pra gente poder abrir a câmera, informação errada. Pra gente poder ir acompanhando essas atualizações. Então, a gente já tem aqui essas características que a gente já classifica todas essas substâncias, tá bom? Vamos então voltar para nossa apresentação. Tá? Então vamos lá. São misturas homogêneas de duas ou mais substâncias, certo? Temos essa primeira definição. Então, a solução verdadeira sempre vai ser uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias. Inclusive, as pessoas chamam soluções de soluções verdadeiras e isso é uma coisa redundante, porque toda solução, ela por si só já é verdadeira. Como é que se faz uma solução? Como eu falei, uma solução é uma mistura de duas substâncias que formam um composto homogêneo. Para ter uma solução, eu preciso ter um elemento que nós chamamos de soluto e um elemento que nós chamamos de solvente. O soluto vai ser o elemento que estiver em menor quantidade. O solvente vai ser o elemento que estiver em maior quantidade. Tá? Então é dessa forma que a gente vai começar a identificar o soluto e o solvente. Bora lá mais uma vez aqui para o nosso jornal. Certo? Então, preste atenção no que eu estou falando. Se eu tiver, por exemplo, aqui, uma solução onde eu vou ter água, eu vou ter 50 ml de água, mais 10 gramas, vou botar menos ainda, mais 5 gramas de sal. Isso aqui é uma solução. Quem vai ser o soluto? O que tiver em menor quantidade. Tá? Então aqui vai ser o soluto. E quem vai ser o solvente? O que tiver em maior quantidade. Esse aqui vai ser o solvente. O fato disso aqui ser curioso é porque, por exemplo, a gente vai trabalhar com água e álcool. Se tiver água, por exemplo, aqui, ó, se tiver 50 ml de água mais 40 ml de álcool,
é 40 ml, o que é que vai acontecer aqui? Ah, vou até botar essa cozinha, não ficou boa não. Deixa eu botar uma cozinha melhorzinha. Professor, Jéssica tá travada Ô, de novo. Jéssica, tá triste nessa vida hoje, Jéssica. Eu tô com uma câmera só, Jéssica. Pera ainda, rapidão. Eu vou fazer aqui. Vou dar uma pause nessa gravação. Tem que eu pausar ela aqui, cara? Eu sabia que eu pausava essa gravação. Bom, não vou conseguir pausar não. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ter que fazer a edição desse vídeo. Eu vou pegar um outro monitor para ver se a gente deixa seu quadradinho aí aparecendo, né? Porque tá triste esse negócio dele ficar travando toda hora. Eu acho que eu fico clicando aqui com o negócio, ele fica clicando na sua imagem e fica travando. Então, eu vou fazer a edição desse vídeo e depois eu posto ele. Esse trechinho a gente vai cortar. Valeu, rapidão. É isso que dá querer trabalhar com uma câmera só. Enquanto eu não clicar, a Jéssica fica com a imagem dela perfeita. Mas depois que eu clico... a imagem dela fica travando. Não, só vem depois. Rapidão, a qualidade da imagem de Jéssica vai cair um pouquinho. Botar aqui, filmes. Pronto. Agora, Jéssica, agora sim eu espero que não trave mais. A gente vai descobrir quando eu começar a riscar nesse bendito arquivozinho aqui que eu tô riscando. Tá bom? Então, 13 minutos para o nosso aplicativo. Fica até bom para mim trabalhar também. E aí eu acompanho você, sua imagem aqui o tempo inteiro, aí eu vejo se está travando. Bom, gente, vamos lá continuando. Então, observa aqui. Quando eu tenho água e álcool, são elementos que se misturam em proporções absurdamente diferentes. Eu posso ter 99% de álcool, posso ter 99% de água. Aqui eu não vou trabalhar a mistura deles em 50% a 50%, até porque eu não sei qual seria o nome de uma substância que teria 50% de álcool e de álcool. Eu não sei qual seria o solvente e qual seria o soluto, né? Eu acho que entraria no consenso aí. Nesse caso aqui, por exemplo, olha, o que tem maior quantidade é o álcool, a água. Se a água é o que tem maior quantidade, então aqui ela vai ser o solvente. Enquanto o álcool vai ser o soluto. Agora, se eu fazer essas proporções invertidas, eu tiver aqui água 40 ml mais álcool 50 ml, eu inverti. Enquanto o de cá agora vai ser o solvente, o de cá agora vai ser o soluto. Então vai ser sempre a relação. O que tiver maior quantidade é o solvente, o que tiver menor quantidade é o soluto. Tirando essas exceções aqui, na forma geral, quando a gente trabalhar com água, ela vai ser sempre o solvente. É o que a gente até conversa, né? Que a água é o que nós chamamos de solvente universal. Bom? Vamos lá, nossa apresentação. Pronto. Seguindo aqui. Aí a gente vai falar as classificações quanto aos estados físicos.
Uma solução, a gente pode classificá-la em 3 estados possíveis, que esses você já conhece. É uma solução sólida, é uma solução líquida e uma solução gasosa. Inclusive a água você pode colocar nessas 3 soluções. Mas de forma séria, solução sólida. Uma solução sólida pode ser um anel de casamento, né? Que tem ouro, tem prata, tem cobre, tem outros elementos. O aço é uma solução sólida. O aço tem o ferro e o carbono em proporções diferentes e você não consegue distinguir quem é o aço e quem é o carbono. Solução líquida, água e sal, a gente acabou de falar. Água e álcool, a gente acabou de falar. E solução gasosa, basicamente o ar que vocês estão vendo, gente. O ar que vocês estão aqui, que vocês sentem, que vocês respiram, nele tem nitrogênio, tem oxigênio, tem gás carbônico e uma infinidade de outros gases. Tá? Ele também é considerado uma solução. Tá bom? Bom, classificação quanto à quantidade de soluto. Essa daqui é o assunto que a gente vai ter que ter clareza na hora de descrever. A gente pode classificar em 3 tipos: saturada, insaturada e supersaturada. Sendo que a saturada e a saturada a gente pode dividir em 2 grupos. A saturada eu posso dividir em saturada com corpo de fundo e saturada sem corpo de fundo. A insaturada ela pode ser diluída ou concentrada. E a supersaturada só pode ser supersaturada. Eu vou falar um pouco mais delas. Para a gente entender sobre o que é uma solução saturada, uma solução insaturada e uma supersaturada, a gente precisa primeiro falar sobre coeficiente de solubilidade. O que é isso? É a quantidade máxima que eu posso dissolver de um soluto em um solvente, certo? Então, geralmente existem gráficos que representam esse coeficiente de solubilidade, porque esse coeficiente ele vai variando de acordo com a temperatura que está a substância. Olha bem esse gráfico aqui, como vocês estão vendo. Bora ver se eu consigo botar. Eu sempre tento, gente, para ver se rola. Ver se rola aqui o laser. Parece que está rodando aqui, bora. Então preste atenção, ó, gente. Olha aqui o nitrato de sódio. Vou pegar esse aqui como exemplo. O nitrato de sódio, a 20 graus Celsius, ele consegue dissolver. Ficou ruim esse negócio aqui. Ele consegue dissolver quase 85 gramas do nitrato de sódio em 100 gramas de água. Tá aqui essa relação, ó. Massa do soluto em gramas para cada 100 gramas de água. Então, a 20 graus eu consigo dissolver aproximadamente 85 gramas. Se eu aumentar a temperatura para 80, ele vai sair desses 85 gramas e vai chegar no gráfico aqui, ó, a quase 150 gramas. Aí diriam 145 gramas para a gente ter os valores mais equilibrados. Então, quando eu aumento a temperatura, a solubilidade da substância ela aumenta, ela consegue dissolver mais e mais soluto. Tá? Esse é um gráfico padrão. Geralmente a solubilidade vocês vão encontrar uma quantidade X de soluto para cada 100 gramas de água. E 1 grama de água é igual a 1 ml, tá, gente? Na água é um elemento que o número de gramas e o número de ml são iguais. Então, se são 100 gramas de água, são 100 ml de água. Certo? Olha aqui o iodeto de potássio, por exemplo. A 0 graus Celsius, ele dissolve 130 gramas para cada 100 gramas de água. Aí, se eu pego aqui e coloco em 30 graus Celsius, ou seja, eu aumentei 30 graus, ele vai dissolver agora 180 gramas do iodeto de potássio para cada 100 gramas de água. Na substância que a gente mais utiliza, que vocês mais conhecem, é aqui, ó, é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. E nele, observa que a dissolução dele é sempre beirando os 40 gramas. Então ele pode começar a 0 grau, dissolver uns 39 gramas, uns 38. E se eu colocar em 100 graus, ele pode dissolver até 41 a 42 gramas de sal. Tá bom? Então essa tabelinha aqui ela é muito importante na hora de a gente verificar se a solução ela é saturada, se ela é insaturada, se ela vai ter supersaturada e por aí vai. Bom, então como é que a gente vai classificar de acordo com a quantidade de soluto que temos e a quantidade de água? Observa que eu peguei aqui 4 vasinhos, coloquei sempre a mesma quantidade de água, que é a padrão do gráfico, e coloquei quantidades diferentes de soluto nos 3 aqui. E cada um deles apresenta uma situação diferente. Tá? Aqui embaixo está o coeficiente de solubilidade.
que é 31,6 gramas para cada 100 gramas de água, na temperatura de 20 graus Celsius. O que isso significa? Que a 20 graus Celsius eu consigo dissolver 31,6 gramas de água de KNO3, né? Trióxido de... esqueci o nome completo. Esse trióxido aí consigo dissolver 31,6 gramas dele para cada 100 gramas de água, certo? E aí temos esses 4 exemplos. Bom, solução insaturada vai ser aquela solução onde a quantidade em gramas do soluto é menor do que a que ele pode se dissolver. A solução saturada, tanto com corpo de fundo quanto sem corpo de fundo, ela vai ser quando a gente tem uma quantidade, a quantidade máxima dissolvida dessa solução. A diferença é que quando tem sem corpo de fundo, ele não apresenta nenhum material extra no fundo. E quando tem corpo de fundo, ele vai apresentar uma pequena quantidade desse material no fundo do recipiente. E a solução supersaturada, olha, o termo super já traz essa ideia. É uma solução que tem muito mais do que deveria ter diluída naquela quantidade de água, naquela temperatura, certo? Então, na primeira, como eu estou falando para vocês, é uma solução insaturada. Por quê? Porque a capacidade de solubilidade do KNO3 é 31,6 gramas para cada 100 ml de água. E nesse vasinho aqui, nós temos 20 gramas para cada 100 ml de água. Ou seja, falta 11,6 gramas para ele chegar na sua situação saturada. Entendeu? É tipo Marília, sabe? Marília hoje, por exemplo, Marília hoje está saturada. Qualquer coisinha com ela, ela vai soltar os cachorros. Tá? Então tá aqui, ó. Marília seria esse segundo vasinho aqui, onde ele tem 31,6 gramas do KNO3 e 100 gramas de água. O que significa? Significa que se eu botar uma pitadinha só, uma gotinha a mais do KNO3, ele vai saturar. Certo? Ele vai ter o que nós chamamos de corpo de fundo. Ele não vai mais dissolver. Ele só dissolveu 31,6 gramas e ponto. Que se você botar mais, vai ficar no fundo. É isso que acontece. Então, por isso que ele recebe o nome de saturada. A do lado dele, que está aqui, eu botei 50 gramas do KNO3 em 100 gramas de água. Aqui também é uma solução saturada. Por quê? Porque ela vai dissolver apenas a quantidade máxima permitida de solubilidade. Então, dos 50 gramas, ele vai dissolver 31,6 gramas, tá? E vai pegar o restante e deixar todo no fundo desse pote. O que daria o quê? 18,4, né? 18, 39, 40, 18,4 gramas ficaria nesse fundo. Então, esse montinho aqui que vocês estão vendo é o representante de 18,4 gramas do KNO3 que não foi dissolvido, mas ele ficou no corpo de fundo. Aqui agora é a supersaturada. Eu vou mostrar umas imagens explicando, a gente retoma. Mas a supersaturada é, por exemplo, eu tenho nesse 100 ml de água 50 gramas de KNO3 dissolvido. Tá? Então é possível ter uma solução que tenha na sua solubilidade mais soluto do que deveria ter? É possível. Só que isso não acontece do nada. Para fazer uma solução supersaturada, a gente precisa seguir todo o protocolo. É o seguinte, você pega uma substância, essa substância, aumenta a sua temperatura e dissolve toda a quantidade de soluto que você quer dissolver. Depois que você faz isso, você faz um processo de resfriamento. E nesse processo de resfriamento, a solução ela não vai apresentar o corpo de fundo. Apesar disso, ela é uma solução absurdamente estável ou instável. O que quer dizer que qualquer movimentação que vocês fizerem, qualquer ação que vocês fizerem nessa substância, ela vai automaticamente voltar a ser uma substância saturada com corpo de fundo. E tipo assim, se você pegar uma gotinha, um grãozinho do KNO3, ele vai automaticamente reagir novamente e formar todo o corpo de fundo e o precipitado volta para o fundo dele. Tá? Então, essa que é a solução supersaturada. Uma outra classificação mais simples são tipos de solução em relação à solução iônica e solução molecular. A solução iônica é as soluções que apresentam ligações iônicas, que têm elementos como o metal e a metal. Tá?
E a exceção à regra são os ácidos, que ácidos são soluções moleculares e eles também fazem parte das soluções, eles formam íons. Tá? Uma ligação iônica clássica, sal de cozinha. O NaCl é uma ligação iônica, onde tem um metal e um ametal, onde o metal doa elétrons para o ametal. Tá? Ele literalmente tem uma relação de atração, de aproximação entre eles. E aí, os ácidos, eles formam íons, mas eles fazem ligações covalentes. Então, ele é uma exceção a essa regra. O HCl, por exemplo, forma H mais Cl menos e por aí segue. Por último, temos aqui uma solução molecular, que é a solução formada por ligações covalentes. Ligações onde não há doação de elétrons, mas compartilhamento de elétrons. Tá? Onde, em vez de os elementos pegar um elemento pegar um elétron do outro, eles simplesmente compartilham, eles emprestam um elétron. Como se estivesse emprestando um fone de ouvido, né? Pensa que os dois fones de ouvido fossem um elétron, aí você bota no seu ouvido e você vai compartilhar com outra pessoa, você ouve um e pega o outro e passa para outra pessoa ouvir. Isso é compartilhamento de elétrons, mais ou menos, tá? Um exemplo bem esdrúxulo. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre solubilidade de gases em líquido. Certo? Que isso é uma informação muito importante para a gente compreender, por exemplo, como funciona o refrigerante que vocês tomam. Tem a ver com isso? Tem. Olha, quando a gente fala de solubilidade de gases, também segue o mesmo protocolo. Gases diferentes vão ter solubilidades diferentes, certo? Em um mesmo solvente. No caso aqui, a gente vai utilizar água. E a gente precisa ter clareza de que a solubilidade de um gás ele depende diretamente da temperatura e da pressão. E os dois podem funcionar de forma bem diferentes em relação a ele. Olha, preste atenção sobre a pressão. Na pressão, quanto mais eu aumento a pressão, mais gás consegue se dissolver nesse elemento. Quanto mais eu diminuo a pressão, menos gás consegue se dissolver nesse elemento. Para isso, vocês estão vendo aqui uma garrafinha da Coca-Cola, tá? Refrigerante faz mal à saúde, viu, gente? Tá aqui a Coca-Cola. E por que eu trouxe ela? Olha, todo mundo aqui já abriu uma garrafa de refrigerante, independente de qual seja. Quando você pega essa garrafa e você abre, você está aqui na temperatura ambiente, você pegou no supermercado, da prateleira, no final do freezer. Quando você abre, qual é a primeira coisa que acontece? A gente ouve aquele barulhinho, né? Tss. Se você abre rápido, ele pode ser ele pode acontecer num processo tão veloz que simplesmente as bolhas elas fazem com que o líquido saia do vaso, ele derrame esse líquido. Por que isso acontece? Porque simplesmente quando você tem a garrafa de refrigerante e ela está fechada, vocês podem até apertar ela, vocês veem que é difícil pressioná-la. Porque dentro dela está com uma pressão maior do que no ambiente onde a gente está. Certo? Essa pressão ele faz com que o gás fique dentro do refrigerante. Quando você abre ele, você diminuiu a pressão que estava lá dentro. Ao diminuir a pressão de dentro da garrafa, você diminuiu a solubilidade do gás. E aí, como diminuir a solubilidade, o gás ele tem que sair, ele sai da garrafa. É por isso que forma aquele excesso de bolinhas que vocês tanto veem quando vocês abrem um refrigerante. Tá? O gelado, natural ou quente, do jeito que for, isso acontece. O fato é que quando ela está quente, aí acontece um outro processo de solubilidade dos gases, que é do efeito da temperatura. Então, ponto 1. A pressão influencia diretamente na solubilidade dos gases. E se você tiver uma pressão maior, a solubilidade vai ser maior. Se tiver uma pressão menor, a solubilidade vai ser menor. Tá bom? Quando a gente fala de temperatura, agora ela funciona de forma inversa. Observa aqui que na pressão, ela é diretamente proporcional. Se eu aumento a pressão, eu aumento a solubilidade. Se eu diminuo a pressão, eu diminuo a solubilidade. Na temperatura, ela é inversa. Se eu aumento a temperatura, a solubilidade diminui. Se eu diminuo a temperatura, a solubilidade aumenta. E aí, é aqui que vocês percebem um outro fator. Claro que a pressão vai estar evidente toda vez que vocês abrirem uma garrafa de refrigerante. Principalmente de plástico, que é as que vocês visualizam com mais clareza. Mas quando vocês, por exemplo, abrem uma garrafa de plástico, uma Coca-Cola de, sei lá, 1 litro. Você abre uma gelada, que você botou na geladeira, no congelador, e abre uma natural, vocês perceberam qual é que faz mais bolhas?
né? Vocês verem, a garrafa que está natural, ela faz muito mais bolha do que as garrafas geladas. Inclusive, se você abrir de vez a garrafa e ela começar a fazer bolha para sair, é porque ela está numa temperatura alta ainda. Quando você abre ela rapidamente e ela não sai a bolha, isso quando abre a primeira vez, tá, gente? E as bolhas não saem pela garrafa, significa que a temperatura dela está baixa o suficiente para perder uma quantidade de gás mínima. E por que isso acontece? Quando eu aumento a temperatura, a solubilidade diminui. Então, se eu pego uma garrafa quente, eu abro, ela vai pegar as bolhas e vai sair com mais fervor. Funciona também quando você coloca o refrigerante num copo, tá? Você pode pegar o refrigerante e botar em 2 copos básicos. Você pode fazer 2 coisas, né? Pegar um refrigerante num copo gelado, pega o copo, bota água gelada, deixa lá um tempinho na água gelada, para ele resfriar, uns 2, 3 minutos. Deixa a água gelada no copo na geladeira, uns 2, 3 minutos no congelador. Depois tira a água e bota o refrigerante. Você pega do mesmo lado, um mesmo copo igual, só que simplesmente você vai pegar o copo da sua estante, bota lá, ou sei lá, esquenta o copo no micro-ondas em algum lugar, não sei nem se vai esquentar o copo no micro-ondas, coloca o refrigerante. Se vocês já passaram por essa experiência, perceberam que no copo gelado, quando você bota, por exemplo, o refrigerante pela segunda vez no seu copo, no copo gelado, vai sair uma quantidade de bolhas, mas no copo quente, vai sair uma quantidade, ó, muito maior de bolhas. Você bota o refrigerante, chega a se ver que botou 2 dedinhos de refrigerante e tem bolha, praticamente uma mão de bolha saindo dele. Por quê? Porque o copo está numa temperatura maior do que a do refrigerante. Quando o refrigerante entra em contato com o copo, a temperatura dele sobe e a solubilidade obrigatoriamente diminui, fazendo que os gases saiam. Agora, se você pega um copo gelado, ele vai conservar a temperatura do refrigerante numa determinada temperatura, e aí ele vai diminuir essa solubilidade, fazendo com que o refrigerante, que o gás do refrigerante saia de forma mais lenta. Tá bom, gente? Vocês pegaram essas ideias? Pegaram esses macetes aqui de solubilidade de gás e líquido de acordo com temperatura e pressão? Hein, meus queridos? Eita, que esse povo tá numa maresia. Eu sei que tem muita pouca gente hoje aí, viu? Muita pouca gente. Bom, para fechar, eu acho que essa aqui é o último slide, eu vou até confirmar, é o último slide. A gente vai dividir as dispersões em 3 grupos. As soluções, que em alguns lugares vocês vão ver como soluções verdadeiras, são aquelas soluções que são invisíveis, você não consegue distinguir de maneira alguma mais de um componente na substância. Por exemplo, a água com sal, a olho nu, você olha, você não vai conseguir ver se tem mais de uma substância ou não. Com outros sentidos sensoriais, vocês percebem, né? Se você botar um pouquinho, uma gota de água com sal, você vai saber que essa água está salgada, certo? Temos as soluções coloidais. Essa é uma solução curiosa porque ela é como se fosse uma falsa solução verdadeira. Por que isso? Porque quando você olha a solução, você está aqui, ó, você vê ela, você fala, olha, isso aqui é uma solução verdadeira. Por quê? Ué, só tem uma cor, não consigo ver mais nada nela aqui, então ela é verdadeira. Só que quando você vai para o microscópio e vai olhar o sangue, por exemplo, no microscópio, tem a maionese também, que é considerada uma solução coloidal. Quando você vai olhar, você consegue ver que tem líquido e que tem células nele. O fato de você conseguir visualizar que tem essas características vai fazer com que essa solução seja uma solução coloidal. E as suspensões nada mais é do que aquelas que vocês conseguem ver o soluto e o solvente a olho nu. Então, se você consegue ver, por exemplo, uma água barrenta, uma água com terra, você consegue ver a água e a terra, ela é uma suspensão, né? A terra, no caso, é uma suspensão dentro da água. E isso tem a ver com o tamanho das partículas desses elementos. Observe que as soluções verdadeiras elas vão formar partículas absurdamente pequenas. Coloidais, elas formam partículas intermediárias que conseguem enganar o nosso olho nu, nosso olho normalmente. E as suspensões são aquelas que a gente consegue ver literalmente, a gente não consegue perceber que existem isso, tá bom? Então com isso aqui, gente, a gente acaba de encerrar esse conteúdo, tá? A gente vê que trabalhamos vários elementos, trabalhamos o que é uma solução, como é organizada uma solução, revisamos substâncias homogêneas, revisamos substâncias heterogêneas, fizemos algumas retomadas de alguns pontos, tá bom? Agora o que vai ser feito?
Eu vou encaminhar para vocês um formulário que vocês devem responder agora nesse segundo momento de aula, tá bom? Tranquilo? Vou pegar aqui o nosso bendito formulário. Na verdade, eu vou pegar até das outras turmas que eu já trabalhei e fiz. Eu posso utilizar. E a gente vai pegar para trabalhar. Alguma dúvida, gente? Aproveite para tirar dúvida agora, porque vai ser o momento que eu tenho para fazer isso. Senão a gente não vai poder tirar dúvida depois, cara. As atividades que eu mandei. Copiar link. Pronto. Vou mandar para vocês agora, gente. Eu tô só aqui, só estou abrindo o arquivo e vou mandar lá no Classroom. Atividades, criar atividades. Aula 02, soluções e dispersões. Tá bom? Oh, link errado. Então tá lá, gente, formulário de fixação. Postei agora, tá bom? Eu vou pegar também no grupo de vocês e já vou diretamente postar o link do formulário. Tá? Galera, aproveitem agora esse momento que vocês têm. Faz esse formulário, tá? A gente gastou o quê? Gastou 50 minutos de aula, foi ótimo. Vocês têm outros 50 minutos para fazer esse formulário. Eu quero agora, tá? Se fizer depois eu bloquear, ninguém vai reclamar não. Tá bom, gente? No mais é isso aí. Ninguém tem dúvida, né? Ninguém falou nada, né, Jéssica? Tem alguma dúvida, Jéssica? Só falta perguntar para ela se tem alguma dúvida, porque de resto a turma tá caladinha. Deixa eu ver. Bom, parece que Jamile também não chegou, né? Ela não veio pra aula. Mas pelo menos nossa aula tá gravada. A Jéssica tá aí e aí ela acompanha se ela quiser depois, valeu? Interrompendo a gravação agora.